Olá, meus caros, gostaria de agradecer primeiramente e de forma intensa o convite do site EducaPsi, onde nós vamos estar ministrando aí um curso sobre a psicanálise lacaniana, na verdade um curso introdutório à psicanálise lacaniana, que é uma teoria bastante rica, bastante densa, e evidentemente nós não teríamos aqui condições de falar sobre esse arcabouço teórico em poucas horas, né? Mas nós vamos fazer aí uma introdução do pensamento lacaniano para que a gente tenha contato não só com esse autor, como tudo aquilo que tange a teoria lacaniana, que é uma teoria pós-freudiana, né? Nesse sentido, mas antes disso, gostaria de me apresentar. Me chamo Alessandro Alves, sou psicanalista. Também dou aulas em psicanálise em Ribeirão Preto e em outras localidades do país. Tenho meu consultório físico em Ribeirão Preto, atendo alunos em supervisão do Brasil todo, de forma online. E nesse momento nós vamos estar falando fundamentalmente do nascimento da psicanálise. Nós precisamos pensar de uma forma muito interessante. E aí é muito oportuno que nós façamos uma digressão histórica para nós pensarmos uma teoria. Nós vamos falar especificamente da teoria lacaniana. Mas não é possível falar de Lacan, que é o psicanalista francês, se nós não falarmos do nascimento da psicanálise. Esse curso vai ser estruturado em dois momentos. Nós vamos falar, num primeiro momento, do nascimento da psicanálise, onde é importante nós contextualizarmos os nossos ouvintes no que tange a Freud, aos conhecimentos e ao contato que Freud teve com outros homens para poder pensar essa grande teoria, que é a teoria psicanalítica, que é um marco no campo psi. Tá? Nós vamos, depois disso, pensarmos fundamentalmente a psicanálise na França, que é importantíssimo contextualizarmos também como que a psicanálise sai dos guetos vienenses, como que ela vai para outros lugares e como que ela chega na França. Essa digressão histórica é importante porque no momento em que nós estivermos falando do nascimento da psicanálise na França, nós vamos já falarmos sobre o grande contribuidor da psicanálise francesa, que é Jacques Lacan, uma figura absolutamente ímpar no que tange ao campo do pensamento psicanalítico e a importância que esse homem teve na história do movimento psicanalítico francês e que ecoou para os quatro cantos do mundo de modo geral. Feito isso, nós vamos trabalhar também aí a própria vida e a obra de Jacques Lacan. Eu vou dizer isso num outro momento, mas já para me adiantar, Lacan, na verdade, escreveu muito pouco. Lacan tem um livro chamado Os Escritos, que ele escreve de próprio punho, a própria teoria de doutorado dele, a tese de doutorado dele, onde ele escreve o famoso caso Aimé, mas ele particularmente era um homem dado à oratória. Tudo que nós conhecemos do pensamento de Lacan, a grande maioria, e aí estou falando já de um conjunto de obras chamadas Seminários, são obras transcritas por seu genro, Jacques Alain Miller, e esse homem é aquele que vai transcrevendo aquilo que Lacan vai dizendo nos seus seminários de forma oral. Bastante interessante, bastante rico. Então nós vamos fazendo todo esse percurso para nós entendermos como que vai se desenvolvendo o pensamento lacaniano. E falarmos de Lacan, meus caros, é fundamental que nós tenhamos em mente uma questão. Pensar em Lacan é pensar no campo da fala e da linguagem. Se nos primórdios da psicanálise outras coisas eram levadas em consideração, e por isso é importante fazermos essa digressão e essa contextualização, como as temáticas ligadas à sexualidade, as questões edípicas, a própria questão do inconsciente freudiano, Lacan, até por conta de suas referências, ele vai trabalhar muito e fortemente com a questão da linguagem. Nesse sentido, nós vamos falar daquilo que eu chamo, e do que os teóricos também chamam, da subversão da linguística por Jacques Lacan. Então ele vai se apropriar de grandes termos da linguística para poder pensar
coisas ligadas à psicanálise e construir um conjunto teórico a partir disso. Só que esse conjunto teórico, evidentemente, tem uma referência. É a referência do próprio Freud, criador da psicanálise. Então, quando falamos em Lacan, nós falamos da questão da importância da fala e da linguagem. Ele tem até um texto bastante interessante, função do campo da fala e da linguagem, que está presente nos escritos, mas nós precisamos falar daquilo que ele mesmo sempre se intitulou, de um homem que fez um retorno a Freud. E nós precisamos entender o que quer dizer essa expressão do retorno a Freud. Porque no momento em que a psicanálise lacaniana vai ganhando corpo na França, isso e essa ideia do retorno a Freud se dá exatamente pelo modo como a psicanálise nos Estados Unidos, na América do Norte, vinha sendo trabalhada. E que de alguma maneira Lacan olha para isso e vai dizer: os analistas de alguma forma estão se distanciando do pensamento freudiano. E nós precisamos fazer um retorno a Freud para buscar fundamentalmente as raízes dessa grande teoria. Então muitos vão acusar, e ainda acusam Lacan ao longo de todo o tempo, de ser alguém que cria uma teoria independente. Existe uma linguagem própria, existe um modo de se comunicar próprio em Lacan, que é muito diferente do modo de comunicar-se de Freud, que é muito diferente daquilo que nos primórdios da psicanálise se pensava, porque o conjunto da observação e o conjunto da própria matriz clínica são conjuntos completamente diferentes. Mas falarmos em Lacan, precisa-se que necessariamente nós pensemos nesse retorno a Freud, que é uma expressão muito utilizada pelo próprio Lacan. Certa vez perguntado, isso eu vou falar aí quando nós estivermos falando da vida e da obra do Lacan, sobre o fato de ele ser um grande lacaniano, evidentemente o criador de uma teoria, ele vai dizer meio que jocosamente para os interlocutores: vocês dizem que eu sou lacaniano, eu sou freudiano. Então é muito importante que a gente tenha em mente esse conceito do retorno a Freud, até para nós pensarmos como que Lacan vai subvertendo certos campos e se apropriando, incluso de elementos da cultura da França do início do século. O Lacan vai se apropriar, diferentemente de Freud, embora tenham referências muito semelhantes em outros aspectos, ele vai se apropriar do movimento cultural francês. E vale lembrar que a França, do pós-Primeira Guerra Mundial, acaba se tornando a cidade de Paris o centro do mundo ocidental. Então há um momento de deslocamento de Viena, na Áustria, onde estavam as grandes universidades do mundo no tempo de Freud, e isso vai se transmutando para Paris. E é nesse conjunto de efervescência cultural que vai nascendo o pensamento lacaniano. Isso eu vou dizer quando nós estivermos falando exatamente da vida e da obra dessa figura. Um outro tópico importante que nós vamos também falar de forma bastante exaustiva, nós falamos do inconsciente. E o inconsciente, meus caros, é o objeto de investigação da psicanálise. O inconsciente é exatamente aquilo que o psicanalista busca investigar. E, curiosamente, a ferramenta de trabalho do psicanalista, seja ele de qual vertente teórica for, é o seu próprio inconsciente. Mas há de se fazer uma diferença daquilo que nós chamamos do inconsciente freudiano e daquilo que nós chamamos do inconsciente lacaniano. Nós estamos falando do mesmo inconsciente, mas o modo como cada autor, e esses autores são autores formadores de escolas psicanalíticas, e tendo Freud o fundador, como que esses autores pensam a questão do inconsciente a partir de outros referenciais. Então é muito importante que nós tenhamos em mente essa diferenciação do que se trata o inconsciente enquanto um conceito, que não é um conceito especificamente que nasce com a psicanálise. A filosofia já falava do inconsciente desde muito antes de Freud, mas o estatuto que Freud dá ao inconsciente, isso sim marca uma diferença.
né? E aquilo que Lacan vai pensar a partir daquilo que Freud havia pensado sobre o inconsciente, buscando outras referências, também vai ter uma questão de diferenciação. Então nós vamos trabalhar nesse primeiro momento, e aí eu estou descrevendo os tópicos para vocês, exatamente essa temática do inconsciente freudiano e do inconsciente lacaniano. Alessandro, são dois inconscientes? Não. É o mesmo inconsciente. Mas o modo como cada autor olha para eles e o modo como cada autor pensa eles, isso tem uma implicação que nós vamos descobrir no segundo momento do nosso curso, que é a implicação na clínica, né? Então é importante que façamos essa definição para que vocês tenham isso muito bem claro e muito bem evidenciados. Como disse, Lacan é um homem que bebe na linguística, que bebe nas artes, é um homem que está envolto no próprio surrealismo, né? É um homem que está envolto nas artes, na filosofia, né? Lacan, assim como Freud, era médico de formação, né? Coisas que vou falar em outro momento, mas o Lacan ele vai para um outro campo, ele deixa a psiquiatria para pensar o campo da psicanálise, e ele vai buscar beber em fontes como a filosofia, como a linguística e como o estruturalismo. Então há uma questão marcante na obra lacaniana e em todo o pensamento dele, que é o campo da fala e o campo da linguagem. Nesse sentido, há uma frase muito importante, muito célebre dele, que diz que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, né? Essa frase marca o pensamento lacaniano. E nós vamos entender no final desse primeiro momento, depois de fazermos essa distinção do inconsciente freudiano, do inconsciente lacaniano, nós vamos buscar compreender o que essa frase quer dizer. O inconsciente é estruturado como a linguagem, ou como uma linguagem, né? O inconsciente, meus caros, não é alguma coisa que a gente possa pensar em termos de uma localização cerebral, né? O Freud vai ter uma interpretação disso. O Lacan, certa vez perguntado, onde é que está o inconsciente? Ele vai responder, o inconsciente está na linguagem, né? E aí nós vamos entender o que a linguagem tem de contribuição e o quanto que ela fala para nós dessa temática. Então, num primeiro momento, nós vamos estruturar o curso dessa forma. Nós vamos falar então e fazermos uma contextualização histórica, porque por ser um autor muito complexo, né, o próprio Lacan em vários momentos dizia que ele não falava para ser entendido, né, porque ele pensava o modo de falar e de se comunicar como ele pensava o próprio inconsciente. Então não adianta nós iniciarmos aqui com a teoria lacaniana. É importante que você que está nos assistindo possa estar tendo uma contextualização de como que nós chegamos à teoria lacaniana e como que a psicanálise nasce. Então, essa primeira fase é uma fase histórica que é crucial para nós entendermos aí o pensamento lógico do Lacan, que é um pensamento absolutamente estruturado, né? E que vai ter aí repercussões na história do movimento psicanalítico, não só na França, mas no restante do mundo. Numa segunda etapa do curso, nós vamos entrar propriamente na teoria lacaniana. E como disse a vocês, se em um momento nós vamos nos apropriar e vamos pensar a questão de como Lacan não só se apropria, como subverte a linguística saussuriana, nós vamos tentar entender em Lacan questões importantes, como ele pensa a temática, por exemplo, daquilo que já foi pensado por Saussure em outras ocasiões, do significante e do significado. Como que Lacan ele vai olhar para a cadeia de significantes e a temática da repetição, que são cruciais para nós pensarmos, incluso em termos de desenvolvimento clínico, né? Como que o Lacan vai pensar, por exemplo, a temática edípica? O Édipo é uma prerrogativa, assim como o inconsciente, que a psicanálise, seja por qual escola teórica ou qual vertente o analista se debruce, os analistas não abrem mão. Então nós não abrimos mão dentro de um vocábulo específico.
Então nós não abrimos mão do inconsciente, nós não abrimos mão de pensar a temática edípica, que nós conhecemos inclusive no senso comum, né? Mas nós precisamos pensar o Édipo em Lacan, que tem uma outra interpretação do Édipo freudiano, né? E aí nós vamos derivar para os 3 tempos do Édipo em Lacan, que é crucial para nós entendermos aí os pontos fundamentais da teoria lacaniana. Uma questão importante para nós pensarmos, isso faz parte também do conjunto dessa segunda parte, é a temática da castração e a estruturação do sujeito em Lacan, né? Isso é importantíssimo, pessoal, porque nós vamos pensar, a partir dessas questões todas, a matriz clínica que Lacan vai trabalhar. Freud vai trabalhar fundamentalmente com a matriz clínica da histeria. Nós estamos falando em Freud do final do século XIX e início do século XX. Ele vai trabalhar com as histéricas do seu tempo. Histéricas essas que ele fica fascinado, inclusive, quando ele vai fazer um estágio exatamente na cidade de Paris, em Salpêtrière, que era um grande sanatório daquela época. Ele vai conhecer uma figura que vou falar para vocês logo no início do curso, que é a figura de Jean-Martin Charcot, que ele vai chamar do grande mestre. E ele vai ficar fascinado por isso. Só que a observação freudiana se dá no campo da matriz clínica da neurose. Lacan, ele vai pensar as estruturas clínicas e ele vai trabalhar muito mais o campo da psicose, né? E isso dá um outro olhar, isso dá um outro referencial para pensarmos coisas. Daí a questão da linguagem é fundamental. Nesse segundo momento do curso, nós também vamos buscar fazer uma diferenciação de um conceito que é um conceito muito controverso em psicanálise ainda hoje, que é o conceito de pulsão. Então nós vamos pensar a pulsão em Freud e nós vamos pensar a pulsão em Lacan. O que esses 2 grandes pensadores do século XX pensam a respeito dessa temática, que é uma temática que tem uma implicação na psicanálise bastante poderosa, embora ainda haja muitas controvérsias sobre isso. Mas é importante fazermos essa diferenciação. Assim como nós vamos também trabalhar a temática do desejo, nesse segundo momento do curso. O desejo em Freud e o desejo em Lacan. Buscarmos fazermos essas diferenciações, que é importante para que nós tenhamos conhecimento do que cada autor vai pensar sobre um tema. Isso não quer dizer que um invalida o outro, muito pelo contrário, né? Eu gosto sempre de pensar na temática das questões teóricas que envolvem a psicanálise, assim como eu penso o inconsciente. E como eu penso inconsciente, não há espaço no inconsciente para conjunção alternativa ou. É branco ou preto. No inconsciente, meus caros, o branco é preto. E o preto pode ser qualquer coisa. E essa xícara pode ser a minha mãe. E não há nenhum problema com isso. Porque o inconsciente é o lugar privilegiado da contradição, do paradoxo. E é isso que rege a nossa existência, muito diferentemente do que nós pensamos do ponto de vista de uma vivência cartesiana advinda da filosofia moderna, onde a razão era o centro do mundo. Isso nós vamos falar também, né? E por fim, no segundo momento do nosso curso, nós vamos falar de 2 questões importantes. Porque quando nós pensamos um autor, e quando nós pensamos que um autor vai construindo uma teoria, evidentemente que ele tem um campo inicial de construção de pensamento e ele vai atualizando e aprimorando esse campo de conhecimento. Com os autores, tanto Freud como Lacan, isso não é diferente, né? Então eu preciso saber de qual Lacan eu estou falando quando eu falo de Lacan. Eu preciso saber de qual Freud eu estou falando, né? E nós vamos pensar aí e fazermos uma diferenciação da primeira clínica lacaniana e da segunda clínica lacaniana, que marcam aí, em termos históricos, um certo momento de pensamento de Jacques Lacan, e ele faz uma passagem para uma outra possibilidade. Então é importante que nós tenhamos isso em mente. E vamos finalizar com os 4 discursos de Lacan. Evidentemente que isso que vamos fazer aqui, meus caros, é uma questão muito introdutória.
Porque se nós fôssemos pensar a teoria lacaniana, talvez nós devêssemos passar o resto da vida estudando Lacan. E ainda assim, muitos de nós não compreenderíamos. Porque, como diz o próprio Lacan, eu sei o que eu falo, mas eu não sei o que o outro escuta. Nesse sentido, muito do que eu vou dizer aqui, vocês vão entender de outras formas. Mas a finalidade desse curso introdutório é exatamente que vocês fiquem aí fascinados e busquem também esse autor, que é um autor de uma atualidade gigantesca. Na verdade, os grandes homens são homens que não perdem essa temática da atualidade. Essas figuras são figuras atemporais. Evidentemente que dentro do campo de vista do desenvolvimento teórico, as coisas, até por conta das mudanças do próprio mundo e das relações humanas, nós vamos pensando e atualizando coisas. E a psicanálise não é diferente nesse sentido. Então é importante termos esse primeiro movimento de introdução histórica e contextualização do nascimento da psicanálise e do nascimento da psicanálise na França, para depois entrarmos propriamente dito na figura de Lacan e no pensamento dele. Vamos esgotar isso? Evidentemente que não. Mas isso é o início para que a gente possa pensar sobre esse grande autor. Então, deixo aí para vocês, nesse primeiro momento, exatamente como nós vamos estruturar essa questão do curso. Eu queria dividir com vocês o tópico que eu chamo do nascimento da psicanálise. Nós temos a impressão, pessoal, que a psicanálise, ou que qualquer outra grande teoria, ela nasce pronta. Isso não é verdadeiro. Uma teoria, ela vai se construindo com o tempo. A psicanálise, como nós já sabemos, ou se não sabemos, vamos descobrindo juntos, ela nasce no final do século XIX, início do século XX. A psicanálise nasce fundamentalmente, segundo alguns autores, com uma grande obra escrita por Sigmund Freud, que é a obra da interpretação dos sonhos. Um texto escrito em 1899, mas publicado em 1900. Alguns vão dizer que esse é o texto fundador da psicanálise. Mas existem alguns textos anteriores a esse, e um deles é o chamado Estudo sobre a Histeria, onde Freud escreve em 1888, aí, junto com Breuer, esse texto onde ele faz um compilado de alguns casos que ele vai observando algumas questões. É importante, meus caros, para falarmos do nascimento da psicanálise, falarmos do fundador. Freud é um homem que desde sempre é dotado de uma inteligência e de uma capacidade intelectual poderosa. Para vocês terem ideia, era um homem que falava algumas línguas e tinha uma questão autodidata muito importante. O Freud vai aprender o espanhol para ler Dom Quixote na língua original. Só que Freud vem de uma família muito humilde. Nós estamos falando aí da Viena do final do século XIX. Embora Viena fosse o centro do mundo naquele momento, mas Freud é de uma família muito simples. E ele vai tendo contato ao longo de sua vida e da sua história com grandes homens. Porque eu costumo dizer que, na verdade, a vida é feita de grandes encontros. Encontros esses que definem e que de alguma forma diferenciam os homens dos meninos. Freud é alguém que vai se encontrando na vida com grandes homens e com grandes figuras. Alguns grandes encontros dele, talvez os mais marcantes, se deram dentro do seio da própria família. Freud, desde muito jovem, vai se intrigando com a questão, por exemplo, da sexualidade. Existe um episódio onde ele observa a cuidadora ou a babá, que como nós poderíamos chamar hoje, sentado de cócoras, na posição de cócoras ali numa bacia, na casa dele, e ele fica completamente alucinado com aquilo, completamente intrigado com aquilo. Há outras ocasiões da vida de Freud, ainda antes de Freud ser o grande Freud que conhecemos hoje, onde ele vai se intrigando com algumas questões. Vejam, a psicanálise, em última instância, ela nasce de uma intriga.
de uma intriga por esse homem com aquilo que diz respeito às questões humanas. Mas como que Freud vai chegando a isso, pessoal? Vocês sabem que Freud ele tem uma formação médica. Diferentemente do que algumas pessoas pensam, Freud não era psiquiatra, Freud era neurologista de formação, né? E Freud só consegue adentrar a Universidade de Viena por conta de que alguns anos antes o imperador austro-húngaro assina um decreto permitindo que os judeus tivessem acesso à universidade, né? Se isso não acontecesse, certamente Freud seria um vendedor de batatas ou alguma outra coisa, né? Porque o antissemitismo na Europa já era muito forte no final do século XIX. Então Freud, em sendo judeu e em sendo de família judeu, também já sofria com a onda antissemitista que estava aí na Europa de longa data. Mas ele ingressa na universidade. E na universidade ele vai estudar neurologia, e ele se forma como neurologista, né? Em outubro de 1885, meus caros, ele ganha uma bolsa de estudos para fazer uma espécie de estágio em Paris, num grande hospital chamado Hospital Salpêtrière. Nesse hospital e nesse estágio que vai durar até fevereiro de 1886, ele vai se encontrar com um homem que certamente vai mudar radicalmente e vai levantar aí uma intriga para Freud que vai fazer com que esse homem se debruce sobre aquilo que ele vai se encontrando. Ele vai se encontrar com Jean-Martin Charcot. Charcot era um homem que trabalhava fundamentalmente com as histéricas. E a histeria, no final do século XIX, era uma afecção que estava em alta. Vocês sabem que histeria, essa palavra vem do latim, vem do grego hístero, que quer dizer útero. E acreditava-se num primeiro momento que a histeria era uma afecção fundamentalmente feminina. É Freud e a psicanálise que vai dizer que a histeria não é um privilégio das mulheres. Mas no momento histórico em que Freud estava inserido, onde ele vai fazer o estágio na Salpêtrière em Paris, ele vai se deparar com um tratamento que Jean-Martin Charcot imprimia às histéricas daquela época, que era o tratamento pela hipnose. Tá? E Freud fica fascinado com aquilo. Então, pela questão e pelo método hipnótico, Jean-Martin Charcot, que era um homem absolutamente singular, né? E nesse sentido, salvo as devidas proporções, e aí com todos os respeitos e as referências e deferências possíveis, Jean-Martin Charcot era um homem que nós podemos pensar que tem uma questão que Lacan vai se assemelhar lá na frente no que tange a uma certa teatralidade, né? As aulas de Jean-Martin Charcot eram verdadeiros espetáculos, o homem era um showman. Freud vai ficando fascinado com isso, mas não é só com o jeito de Charcot. Freud vai ficando fascinado porque ele vai se encontrando com as histéricas. E à medida em que ele vai se encontrando com as histéricas, ele vai percebendo. E Freud era um grande observador, né? Esses homens e esses grandes homens que constroem grandes teorias, meus caros, normalmente são pessoas muito inquietas, né? Então Freud ele fica fascinado pela questão da histeria e pelo modo como Charcot ele vai tratar as histéricas. E tem um efeito. Certamente tem um efeito o modo como Jean-Martin Charcot vai trabalhar as histéricas de seu tempo, pelo método hipnótico. Só que Freud, depois disso, vai observar, né, embora sempre referenciou a figura de Charcot, mas ele vai perceber como um grande pensador que era, que a hipnose ela servia ao tratamento das histéricas, mas até a página 2. Por uma razão muito simples. Porque ela é o método hipnótico é um método limitado. Limitado por quê? Porque nem todo mundo é sugestionável à hipnose. Nem todas as pessoas conseguem entrar num estado de hipnoidia, né? E o próprio Freud também não era um bom hipnólogo. Mas a questão não é o fato dele não ser um bom hipnólogo.
É o fato de ele perceber que esse método, embora tinha um efeito ali, era um método que também limitava em muitas outras situações o tratamento. Só que, como disse para vocês, a vida é feita de grandes encontros. Charcot é alguém que Freud vai se encontrar, mas ele vai encontrar-se também com um grande outro homem, que é Joseph Breuer, né? E Joseph Breuer, ele vai acabando apresentando a Freud também um tratamento com as histéricas, né? Vale lembrar que a histeria era o auge do que estava acontecendo no final do século XIX, por N razões, né? As histéricas, inclusive, eram muitas vezes negligenciadas pelos médicos, porque todos os exames orgânicos não apontavam para nada daquilo, muitas vezes acusadas inclusive de serem dissimuladas. Mas esses homens vão se apaixonando pelo estudo e pelo trabalho com essas mulheres. E Breuer vai apresentar a Freud aquilo que nós vamos chamar do método catártico, né? E aí temos uma questão muito interessante, né? Eles escrevem um texto juntos chamado Estudo sobre a Histeria, um texto de 1888. Nesse texto nós temos a descrição de diversos casos clínicos. E nós temos um caso clínico que nós chamamos como caso mito fundante da psicanálise, que é o caso de Ana O, cujo nome verdadeiro é Berta Pappenheim, né? Ana O não é paciente de Freud, ela é paciente de Breuer. Mas Breuer vai apresentando esse caso a Freud e os dois vão pensando juntos sobre essa questão que é colocada ali pelas temáticas todas que Ana O vinha apresentando. Por que é o mito fundante da psicanálise? Porque Ana O é aquela que vai oferecer uma possibilidade, né? E a psicanálise nunca abandonou isso. É ela que vai apresentar como importante a questão da fala. Aquilo que ela própria vai chamar de talking cure, ou seja, a cura pela fala, né? Ela pede para deixar-se falar, para que ela possa falar, para que as coisas possam vir à mente dela. Só que falar também não basta. É preciso que a fala e a lembrança de uma situação, por exemplo, traumática, ela venha acompanhada dos afetos vivenciados no momento daquele trauma, né? Isso nós chamamos, quando acontece, de abreação do afeto. Então eu tenho uma lembrança, eu trago essa lembrança pela minha fala, só que essa lembrança vem carregada de uma carga afetiva. E nesse momento em que isso opera, eu tenho uma catarse, né? Que é um termo já conhecido dos gregos, quando observavam as tragédias gregas ali nas praças públicas, e tinham ali uma sensação e tinham um movimento de muitas vezes estupefação, de fascínio e de outras situações que eram apresentadas ali pelo que eles viam. À medida em que Ana O vai dizendo coisas e vai trazendo essas lembranças afetivas e o afeto que ela carrega consigo, né, vai se percebendo uma quebra dos sintomas e uma diminuição dos sintomas. Nesse sentido, pessoal, aquilo que nós também vamos chamar de limpeza da chaminé. É preciso falar sobre coisas. Percebam que a psicanálise, portanto, ela vai nascendo de um interesse pelas histéricas de Charcot, né? Mas ela vai se desdobrando também por um desenvolvimento onde a fala é fundamental. Falar é importante. Nesse sentido, Freud é um divisor de águas, né? Dentro do campo psi, e a psicologia já existia naquela época, mas nós precisamos pensar que a psicologia existente era a psicologia experimental. Freud inaugura, pela possibilidade de que o paciente possa vir a falar sobre certas coisas, Freud inaugura a clínica da fala. Freud inaugura a clínica psicológica. Isso é um divisor de águas no campo psi, né? Ou seja, é com a psicanálise que a clínica psicológica surge. Isso é muito importante termos em mente, né? Ora, só que volto a dizer, esse grande observador que é Freud, ele também vai olhar para o método catártico, que é o método de Breuer, e ele vai perceber certas limitações nesse método.
né? Porque você fala de uma questão traumática, de uma questão que o fez sofrer, você traz a lembrança daquilo, um certo quadro de sintomas desaparece, mas Freud vai perceber que muitas coisas estão associadas dentro do discurso com outras questões. E é nesse sentido que ele vai, de alguma maneira, abrindo mão também do método catártico. E ele vai criando um método que vai desenvolver-se depois, inclusive vai ser objeto de um artigo que ele vai escrever, chamado Método Psicanalítico de Freud, que ele escreve em terceira pessoa, né? E vai desembocar ali no método psicanalítico propriamente dito. O método psicanalítico propriamente dito, pessoal, ao contrário do que muitos pensam, não é a associação livre, que é essa coisa de falar livremente, de falar à vontade. O método psicanalítico é o método interpretativo, né? E por que Freud abandona o método catártico, se tinha um efeito do ponto de vista da diminuição e até mesmo da eliminação do sintoma? Por quê? Porque ele percebe que existem dentro dos relatos algumas questões que são de ordem mais inconscientes, né? Então é preciso aprofundar a investigação. Nesse momento, meus amigos, ele vai apresentando para nós, né, e para a humanidade, isso vai ganhando um corpo a partir disso, isso vai ficar muito evidenciado na grande obra psicanalítica que é a Interpretação dos Sonhos, que ele lança em 1900, que é a questão do inconsciente, né? Ora, Alessandro, você havia dito que o inconsciente não nasce com a psicanálise. De fato, não nasce. Mas o estatuto que Freud dá ao inconsciente, isso marca uma diferença daquilo que vinha sendo pensado até então. Por quê? O inconsciente, como o próprio Freud vai dizer para nós, ele é aquilo que nós chamamos da terceira grande ferida narcísica da humanidade. E aí vou levantar para vocês a questão de por que a psicanálise é uma ciência extremamente perturbadora e provocante, né? Imagina o que é falar de algumas coisas no final do século XIX. Quando Freud apresenta o inconsciente, e ele está falando do inconsciente enquanto essa terceira grande ferida narcísica da humanidade, ele está dizendo que não é a razão que nos governa. Freud, esse homem que estuda em Viena, numa universidade que traz aí todos os resquícios de uma ciência positivista, ele mesmo é herdeiro dessa ciência positivista, né? Ele não abandona a questão de buscar fazer com que a psicanálise seja uma ciência evidente, tá? Mas ele busca fazer com que a psicanálise não seja um braço nem da medicina e um braço nem da psicologia, que seja uma ciência autônoma e independente. Mas por que é a terceira grande ferida narcísica da humanidade? Ora, nós acreditamos em vários momentos que nós éramos o centro do mundo, que nós éramos o centro do universo, que o universo girava em torno da Terra. Em dado momento, Copérnico entra na história e vai dizer para nós que no sistema solar nós não somos o centro dele, que o Sol é o centro do sistema solar. Portanto, nós mudamos radicalmente com Copérnico a questão do teocentrismo para um heliocentrismo, né? O Sol passa a ser o centro do nosso sistema solar, ou até então do universo conhecido. Ora, isso já é um tremendo grande golpe para nós. Por quê? Porque nós não somos mais o centro do universo. Como se não bastasse isso, em dado momento, vem um sujeito chamado Charles Darwin e vai dizer para nós que entre você, eu e uma barata, nós estamos no mesmo nível. Por que nós estamos no mesmo nível? Porque dentro do processo evolutivo e dentro do processo da seleção natural das espécies, nós somos sobreviventes, né? E que, portanto, nós não somos mais, enquanto homens, mulheres, pessoas, nós não somos mais aqueles sujeitos do mito da criação bíblica. Nós não somos mais criaturas de Deus. Nós não somos mais aqueles sujeitos
que arrogam para si a ideia de uma supremacia sobre os outros seres, porque somos criados à imagem e semelhança de Deus. Darwin desmistifica isso. Darwin vai dizer que nós somos o produto de uma evolução natural das espécies e, ao mesmo tempo, de uma seleção natural das espécies. Meus caros, isso é um segundo grande golpe no narcisismo da humanidade. Quer dizer, então eu não sou mais o centro não só do mundo, como também não sou mais aquele que tem a primazia sobre as outras criaturas. Porque em termos evolutivos, nós estamos no mesmo nível. Como se não bastasse isso, vem Freud no final do século XIX, início do século XX, e vai dizer para nós, tudo aquilo que nós pensamos, e a filosofia moderna, através de Descartes, vai dizer para nós, através daquela famosa frase penso, logo existo, e que Lacan vai subverter depois e dizer penso onde não sou, Freud vai dizer anterior a Lacan que não é a razão que nos governa. Existe algo diferente da razão. E esse algo é o inconsciente, que é uma instância psíquica. E ele faz ali, num primeiro momento, e ele apresenta isso no texto da interpretação dos sonhos, ele vai fazer aquilo que chamamos da primeira tópica: inconsciente, pré-consciente e consciente. E a consciência é muito pouco perto daquilo que o inconsciente apresenta para nós. Então, em última instância, eu acredito que sou governado pela minha razão. Agora, a razão não é o que me governa. O que me governa são as dinâmicas inconscientes que fazem com que eu tome atitudes de toda ordem, a todo momento, muitas vezes sem entender. Então percebam que Freud apresenta para uma Viena do final do século XIX, do início do século XX, para uma Europa muito herdeira de uma moral vitoriana e ainda de uma ciência positivista forte, questões muito delicadas. Por isso a psicanálise, desde o início, ela vai sendo acusada de algumas coisas. Como se não bastasse pensar no inconsciente, quando Freud escreve a interpretação dos sonhos, ele vai dizer que todo sonho é a realização de um desejo inconsciente. E todo desejo inconsciente tem uma relação com a temática da sexualidade. Sexualidade essa que é uma sexualidade reprimida e recalcada. Ora, falar isso nos círculos conservadores de uma Viena do final do século XIX e início do século XX é chutar a santa. É quase uma blasfêmia. Tanto é que a psicanálise inicialmente ela não era bem aceita. Ela não era bem vista, inclusive pelos pares de Freud. Muitas pessoas, inclusive quando Freud vai adentrando o campo do conhecimento da psicanálise, vão até se afastando dele. E ele vai tendo, em contrapartida, pessoas que também vão se aproximando e vão criando uma condição para que ele possa ir desenvolvendo esse arcabouço teórico. Então vejam, meus caros, a psicanálise nasce fundamentalmente da observação de Freud das histéricas. E a matriz clínica que ele trabalha é a matriz clínica da histeria. E a histeria é uma neurose. Então Freud está pensando, num primeiro momento, em lidar com as histéricas e com as neuróticas de seu tempo. Freud adentra na perversão, Freud adentra na psicose, ele dá indícios que os outros teóricos vão desenvolver. O próprio Lacan depois vai pensar de forma mais estruturada a questão das estruturas clínicas. Mas Freud fica fixado por aquilo que era de seu tempo. E o que era de seu tempo eram as histéricas. Nesse sentido, meus caros, a psicanálise nasce dessa intriga. É uma intriga com o humano. E o analista, ele é esse sujeito que ele vai se intrigando com o humano. Aquilo que disse a vocês no primeiro momento, o inconsciente é o espaço privilegiado da contradição. O inconsciente é o espaço privilegiado do paradoxo. E é exatamente essa confusão, entre aspas, que é o que nos governa. Aquilo que você escolhe para a tua vida, você acredita que domina, mas aquilo está interligado com tantas questões da sua história pregressa, da sua história de vida, e as escolhas que você faz não são escolhas absolutamente racionais.
elas estão ancoradas por dinâmicas inconscientes. E Freud vai apresentando isso, né? Dentro de um momento onde ainda havia muito fortemente as raízes positivistas, né? E muito fortemente a filosofia moderna cartesiana estava em alta, né? Em vários momentos, Freud, por exemplo, foi rechaçado pelos seus pares, né? Só que em nenhum momento Freud desiste de levar adiante a sua investigação. E Freud sabia o que ele queria ser desde muito novo. Para vocês terem uma ideia, Freud é casado com Martha Bernays e tem alguns filhos. Uma delas, inclusive, Anna Freud, a única que se tornou psicanalista, né? Quando Freud ainda trocava correspondências com Martha Bernays, tem um momento em que ele escreve dizendo para ela, e ele ainda nem era conhecido, ele dizia: hoje meus biógrafos vão chorar, porque eu rasguei algumas anotações e joguei no lixo. Esse homem já sabia exatamente o que ele queria ser. Freud nunca foi um homem medíocre, né? Mas foi um homem que teve grandes encontros, Charcot, Breuer e tantos outros. A psicanálise nasce de uma intriga do fundador, mas nasce também de uma possibilidade de encontros que o fundador teve com outras pessoas, né? E nasce da investigação que esse homem vai fazendo em torno das temáticas dos mistérios da psique humana, né? Então, a psicanálise realmente ela é uma ciência, não no sentido da ciência que nós pensamos academicamente, né? Porque nós não temos como buscar experimentações quantitativas do processo, mas ela busca, e Freud sempre imprimiu um caráter, né, e buscou imprimir um caráter dela ser uma ciência. E uma ciência, como disse também, autônoma. Ele nunca quis que fosse uma ciência ligada nem à medicina e nem à psicologia. Uma outra questão. Como a psicanálise nasce em Viena e nasce com Freud, e em sendo Freud judeu, havia uma grande preocupação de que a psicanálise não ficasse restrita aos guetos judaicos. Então Freud vai se associando com outros grandes homens, né? Um grande homem que Freud vai associar-se, né, e vai ter um período aí de alguns anos, 4 anos aproximadamente, e que vai possibilitar com que a psicanálise saia dos muros de Viena e vá para outros lugares, é a figura de Carl Gustav Jung. E eles se separam em dado momento por divergências teóricas, né? E Freud vai tendo dissidências ao longo da história do movimento psicanalítico de toda a ordem. Só que esses homens também possibilitam que a psicanálise saia dos muros de Viena e vá para outros lugares. O próprio Freud é convidado em algum momento a prestar algumas conferências nos Estados Unidos, inclusive das quais o Jung vai estar presente, e abre uma possibilidade de campo para isso, né? E Freud fica fascinado com a ideia de poder levar a psicanálise ao novo mundo, né? Só que a psicanálise no novo mundo é bem diferente em termos estruturais, né, até hoje, daquilo que nós conhecemos da psicanálise no resto do mundo. Uma outra questão importantíssima, né, a psicanálise, e Freud já defendia isso, né, ela precisa ser alguma coisa, e em não sendo um braço da medicina, e em não sendo um braço da psicologia, ela pode ser acessível a todos. Não só do ponto de vista de quem faz análise, mas do ponto de vista em quem quer se tornar psicanalista, né? Então hoje, salvo raríssimas exceções, uma delas é os Estados Unidos, onde somente médicos, né, não sei exatamente hoje se psicólogos já podem ser psicanalistas, mas até pouco tempo atrás somente médicos podiam ser psicanalistas. No restante do mundo, isso já vem desde Freud, que inclusive vai desembocar num texto que ele vai escrever chamado A Questão da Análise Leiga, né? A psicanálise é aberta para que todos possam exercê-la, desde que você tenha o mínimo de condições de englobar, desde que você tenha o mínimo de condições de abarcar essa imensidão que é o campo do pensamento psicanalítico, né? Então a psicanálise não é algo restrito aos médicos e aos psicólogos, mesmo que historicamente
em vários momentos da história do movimento psicanalítico, a psicanálise tenha ficado restrita a essas duas categorias. Mas, ao longo do processo, isso hoje é muito forte no mundo, a psicanálise é algo que está para além da medicina e da psicologia. Eu mesmo sou formado em filosofia e letras. Outros grandes psicanalistas no Brasil, por exemplo, como o professor Dr. Renato Mezan, para poder citar um deles, tem formação filosófica. Maria Rita Kell tem formação jornalística. Então você tem aí um conjunto de outros grandes analistas que têm outras formações não advindas da psicologia ou da medicina. Porque o importante para se tornar psicanalista, e isso vai ter um desdobramento inclusive no pensamento lacaniano, é o fato de que você possa em algum momento se autorizar a se tornar psicanalista dentro de um percurso de formação. E um percurso de formação onde os institutos oferecem isso. Num primeiro momento, o Freud inclusive tem uma preocupação, porque como alguém que está lançando uma teoria nova, evidentemente ele precisa zelar por aquilo que ele está pensando. Então você tem um campo de coisas que Freud vai pensando, não só do ponto de vista teórico, mas também prático do exercício da psicanálise. Então você tem um campo de coisas não só do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista prático que Freud vai desenvolvendo. Como se não bastasse isso, meus caros, Freud vai colocando ao longo de toda a obra dele também algumas questões que envolvem as temáticas ligadas à sexualidade infantil. Freud vai levantar questões em um tempo onde acreditava-se que as crianças eram absolutamente inocentes, e vai dizer que as crianças são seres que possuem campos desejantes, que toda e qualquer criança ela tem um campo de possibilidades de afetos, de desejos e de uma sexualidade, e essa é a questão. E Freud foi sendo acusado desde o início, e muitas vezes o é hoje, e a psicanálise acaba sendo acusada de ser uma teoria pansexualista. Por quê? Porque dá-se uma primazia para a temática da sexualidade. A questão é que as pessoas não entenderam a piada. Quando Freud fala de sexualidade infantil e de sexualidade mesmo madura, ele não está falando só de sexualidade genital. A sexualidade genital é um estágio do desenvolvimento sexual humano, mas existe uma sexualidade anterior a isso. E a psicanálise vai levando esses temas com esse homem extremamente corajoso, numa Viena do início do século XX. Então pensem o que é movimentar temas tão espinhosos como esse no início do século XX. Se ainda hoje falarmos de sexualidade infantil, falarmos, por exemplo, de uma ideia, vamos colocar de modo até não grosseiro, mas de modo muito rápido, de que o primeiro objeto de desejo de uma criança é a própria mãe. Falar isso hoje em alguns círculos é assustador e é incompreensível. Imaginem para vocês o que era dizer isso no início do século XX. Então Freud é um homem de uma tremenda coragem. É um homem que tem uma sobriedade do modo de ser muito tranquila, um homem muito discreto, alguém que de fato nunca foi dado a construção de riquezas, um homem muito simples, mas um homem que carregava consigo um tremendo desejo. O desejo de ser alguém que fizesse uma marcação na história da humanidade. Isso ele consegue fazer. E aí nós temos uma diferença crucial com a figura de Lacan na França, que já traz uma excentricidade maior, que tem algumas questões da vida pessoal dele absolutamente diferentes de Freud. Freud era um homem muito discreto. Para vocês terem ideia, pessoal, Freud não se permitia ter mais que 3 pares de botas, 4, 5 ternos. Era um homem que tinha uma origem humilde, e ele passou a vida toda estudando e se debruçando sobre isso, sobre esse enigma do humano. E é exatamente isso que é o legado que ele vai deixando para nós, e que outros vão se apropriar desse legado. O professor Dr. Renato Mezan escreve um texto belíssimo chamado Tronco e os Ramos.
Existem as escolas psicanalíticas, a escola lacaniana de psicanálise, existe a escola winnicottiana, kleiniana, bioniana, né? Mas o professor Mezan vai dizer, existe o tronco é Freud. E Freud apresenta para todos nós essas questões que dentro do vocábulo psicanalítico são cruciais. O inconsciente, o édipo, a sexualidade. E os teóricos pós-freudianos vão olhar para isso e vão pensar isso sobre outras vertentes. Mas independente das escolas, dentro do campo psicanalítico, ninguém abandona aquilo que Freud havia pensado originalmente. Então nós temos o grande tronco que é Freud, que apresenta para nós essa terceira grande ferida narcísica da humanidade, que é o inconsciente, e traz as derivações todas disso no que tange a sexualidade e uma série de coisas, né? E nós temos os ramos, que são os outros autores, dentre eles Lacan, que vai olhar para a obra freudiana e vai muitas vezes pensar coisas até pela questão histórica e pela questão do outro objeto de observação em termos de matriz clínica, levantar questões que Freud não tinha condições de levantar, e não era porque ele não era capaz. É porque o modo e o objeto de investigação dele e a matriz clínica que ele trabalhava permitia trabalhar até certo ponto, né? E aí nós vamos adentrar como que Lacan vai fazer esse retorno a Freud depois de ter contato com a obra freudiana, né? Nesse sentido que a psicanálise na França vai se desenvolver, né? Então é importante que nós tenhamos aí essa noção histórica de como que a psicanálise nasce, se desenvolve e vai para outros lugares do mundo, para nós pensarmos como que os analistas vão trabalhando também ao longo do tempo, né? E aí nós vamos, já no próximo encontro, falarmos da psicanálise na França, né? Então nós falamos nesse primeiro momento do nascimento da psicanálise, como que a psicanálise nasce, como que Freud, essa figura, às vezes até austera, se intriga com o enigma do humano e constrói uma teoria gigantesca, né, capaz de revolucionar o campo psi no mundo todo. E no próximo encontro nós vamos falar especificamente de como que a psicanálise se desenvolve na França, né? Nós temos aí a psicanálise esparramada para todos os lugares do mundo. Mas como o nosso objetivo é falarmos de Lacan e da teoria lacaniana, nós vamos adentrar aí na psicanálise francesa. As contribuições, as referências que os analistas vão buscar. Dentre os analistas, a figura de Jacques Lacan, que é certamente uma das figuras também mais intrigantes do século XX. E uma figura referência no campo não só da psicanálise, mas da cultura e das artes de Paris do século XX. É alguém que também tem uma importância fundamental na história do movimento psicanalítico mundial. Mas isso nós vamos ficar aí para o nosso próximo momento. Meus caros, chegamos aí ao final desse primeiro encontro, né, dessa primeira aula. Se vocês tiverem sugestões, tiverem questões também, nós podemos aí nos comunicarmos com outras possibilidades. Vocês podem me acessar pelo Facebook, na minha fanpage Alessandro Alves Psicanalista, ou também pelo meu Instagram, Alessandro_Alves77, né? No próximo encontro, nós já vamos trabalhar sobre a psicanálise, o surgimento, o desenvolvimento da psicanálise na França. E aí certamente já entraremos aí na figura e na presença do psicanalista francês Jacques Lacan. Então agradeço nesse primeiro encontro o fato de nós estarmos juntos e que nós possamos aí desenvolver esse pensamento ao longo dos próximos encontros.